Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, argentinos dizem que Fla tenta craque do Racing. Lohan vai para o Pisa da Itália. Fla dá ultimato a CSKA. Arábia oferece 130 milhões de euros por Vini Júnior. Mengão desce a lenha na CBF. Espanhóis, Samulino responde a Ancelotti. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo, que traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Flamengo, sobre tudo e também sobre o mercado da bola. Você tem aqui nesse canal o lado de cá das negociações que o Flamengo faz no mercado da bola atual. Os influenciadores do Brasil, que você deve continuar inscrito nos canais dele, trazem aí toda a notícia proveniente de BAP, de Boto, da diretoria do Flamengo. Aqui nesse canal você tem o lado de cá, ou seja, você tem que se inscrever nesse canal também para que você tenha a notícia completa sobre o mercado da bola e sobre o que falam fora do Brasil sobre o Mengão queridão. Então, meus amigos, se inscrevam no canal, acionem o sininho das notificações para que você receba as notificações, dá uma moral e dá um like nesse vídeo, e se você puder, hypa também, que ajuda muito a que eu possa produzir esses vídeos diários para vocês. Meus amigos, Mengão deu show ontem. Mengão deu show 8-0, a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Pedro batendo o recorde, se tornando aí o maior artilheiro da era Maracanã. Rascaeta passa aí das 100 assistências. Um verdadeiro Samulino mostrando aí que deveria ser convocado por Ancelotti, ainda bem que ele não convocou. E não sou eu que digo isso, não. É o AS da Espanha, meus amigos. É isso mesmo. O AS da Espanha dá um destaque enorme para a goleada do Flamengo e diz assim, ó, Samulino responde a Ancelotti. Ancelotti. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Se a convocação fosse hoje e não tivesse sido ontem, eu vou dizer para vocês que eu acho que o Ancelotti tentaria aí o Samulino, tentaria aí alguns jogadores do Flamengo, o próprio Pedro, né? Essa atuação desses jogadores foi depois da... Para o Flamengo é ótimo. Para o Flamengo é ótimo porque o Flamengo não ganha muito cedendo jogadores para a seleção, mas a grande verdade é que Samulino, Arrascaeta e Pedro, para mim, os três mereceriam nota 10 pelo jogo. Fora o time todo do Flamengo, né? O extremo do Flamengo ofereceu uma exibição potentosa, com 2 gols e 2 assistências, e brilha na equipe de Felipe Luiz, né? Diz o AS. Samulino estava na pré-lista de Carlos Ancelotti, mas não foi convocado para os jogos contra o Chile e Bolívia pela seleção brasileira. Né? A vitória do Flamengo foi incontestável, uma goleada avassaladora que fez com que o time fosse cada vez mais admirável. Né, meus amigos? Realmente, assim, o jogo de ontem é um jogo para você guardar na memória por anos e anos e anos, porque realmente foi o Flamengo jogado a toda potência, né? O Flamengo jogado aí com toda a sua maestria e o seu domínio sobre os adversários, né? O Flamengo se descansou um pouquinho, botou o time titular, meu amigo, é muito difícil segurar esse Flamengo. Aliás, cadê aqueles amigos que estavam no chat aqui pedindo fora Felipe Luiz, estagiário, Pardal? Será que vocês têm coragem de escrever isso ainda? Queria saber de você, que foi aí, né, um pardolino, né? O que você tem a falar agora?
né? Escreva aqui nos comentários e pede desculpas para o Felipe Luiz, que eu acho que é o melhor que você pode fazer. Aliás, em relação a pedir desculpas, meus amigos, Flamengo bateu forte na CBF, hein? Flamengo bateu forte na CBF, né? E bateu com razão por mudar a regra do jogo no meio do caminho. O Clube de Regatas do Flamengo manifesta sua discordância em relação à decisão unilateral da Confederação Brasileira de Futebol, assinada pelo diretor de competições, Júlio Avelar, de alterar o calendário oficial do Campeonato Brasileiro, já com mais da metade da competição disputada. O feito do torneio intercontinental de clubes está programado para dezembro, já era de conhecimento da CBF desde fevereiro, quando foi anunciado o calendário do ano. Portanto, não há qualquer novidade que justifique a medida adotada. No Conselho Técnico da Série A, em março desse ano, foi o próprio Flamengo quem levantou essa questão, sem que houvesse nenhuma sugestão ou solução apresentada pela CBF, que era o fórum adequado para tais medidas. A decisão que antecipa rodadas e encurta um período de disputa impõe ao Flamengo uma carga maior de jogos e longas viagens em intervalos reduzidos, em alguns casos respeitando inclusive o prazo mínimo de 66 horas entre as partidas, especialmente após datas das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Tal cenário compromete o planejamento esportivo da temporada e, sobretudo, a saúde dos atletas. A medida ainda favorece indiretamente clubes que não participam da atual edição da Copa Libertadores da América, criando um desequilíbrio esportivo inadmissível em um torneio que deveria prezar pela isonomia de seus competidores. Traz aqui a nota do Flamengo, né, que continua. Em 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a disputado no formato de pontos corridos, a integridade da tabela sempre foi preservada, pois ajustes pontuais apenas em situações excepcionais. Em mais de 2 décadas, jamais houve alteração de tamanha magnitude com competição em andamento. A decisão demonstra pouco apreço pela organização do futebol brasileiro, desrespeitando atletas, clubes, torcedores, patrocinadores, detentores de direitos de transmissão e toda a indústria do esporte. Chama atenção ainda o fato de a CBF sistematicamente negar pedidos pontuais de ajuste de tabela sobre alegação de interesses televisivos, mas contraditoriamente impõe de forma unilateral a antecipação de tantas rodadas sem levar em consideração a opinião de clubes diretamente envolvidos na disputa da Libertadores. O Flamengo reafirma seu compromisso com a disputa do Campeonato Brasileiro com integridade esportiva, com lisura na competição e com respeito aos seus milhões de torcedores. Diante do exposto, o clube cobra a CBF, em especial seu presidente, Samir Saud, que reconsidere a decisão a fim de preservar a credibilidade de um dos maiores torneios do futebol mundial, Clubes de Regatas do Flamengo. Ou seja, meus amigos, o Flamengo bateu de frente com a CBF e deve bater realmente. E deve bater realmente, porque é uma palhaçada. Seria melhor não ter abandonado a Copa do Brasil. Viu como eu dizia para vocês? Campeonato Brasileiro, meus amigos, Campeonato Brasileiro, a própria CBF, ao longo dos anos, não respeita a competição. Quando aceita título por fax, né? Não adianta ganhar dentro do campo. Se você manda um fax, você é considerado campeão brasileiro, como o Palmeiras fez, como o Santos fez, como outros clubes fizeram, né? O que paga sempre é o Campeonato Brasileiro. Ontem, uma exibição como de 8-0 do Flamengo ontem, você teve porque os jogadores tiveram aí o tempo ideal de descanso. Agora, um jogo a cada 3 dias, você acha que você vai ver essa exibição? E aí perde o interesse do próprio campeonato. Ninguém é mais inimigo do Campeonato Brasileiro do que a CBF. Foi assim com todos os presidentes, e com esse presidente também, que vem com fala mansinha, acaba mostrando também que desvaloriza o melhor produto. Né? O presidente da CBF disse: eu sou a favor da Liga desde que dominado pela CBF. Alô, BAP, tira da mão desse cara. Tira a Liga da mão desse cara. Né? Esse cara é mais do mesmo. Esse presidente da CBF é mais do mesmo. Não se deixe enganar. Meus amigos, mudando um pouco de assunto,
Vini Júnior pode sair do Real Madrid com uma oferta de 130 milhões de euros. É isso mesmo. Quanto o Flamengo ganha nessa negociação? O Real Madrid saiu vitorioso em sua primeira visita na temporada, mas pode perder um dos seus maiores jogadores, diz o jornal espanhol. Né? Um clube árabe pode oferecer cerca de 130 milhões de euros, 130 milhões de euros por Vinícius Júnior. É isso mesmo, meus amigos. 130 milhões de euros por Vinícius Júnior traria ao Flamengo, aí fazendo uma conta rápida, algo em torno de 21,5 milhões de euros ao Flamengo numa negociação. Né? O Flamengo, sem fazer absolutamente nada, ganha aí de presente quase o valor que ele pagou pelo Samuel Lino. A maior transação, compra feita pelo Flamengo, que foi 22 milhões de euros, com a negociação do Vinícius Júnior, só com mecanismos de solidariedade, o Flamengo ganharia quase um Samuel Lino de presente. E aí, você gostaria dessa negociação? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Galera, vamos sair da Espanha e vamos para a Rússia. Flamengo dá ultimato à CSKA. O CSKA continua negociando a transferência do ponta Matheus Gonçalves. O Flamengo está pronto para liberar o jogador para a Rússia. No entanto, o clube brasileiro emitiu um ultimato ao time do Exército. Né? O time do Exército é o CSKA. O clube da Premier League russa precisa fornecer garantias bancárias para a transferência ser bem sucedida do dinheiro por Gonçalves. Se o CSKA conseguir a transferência, será concretizada, informa a emissora russa. O valor inicial do acordo está estimado em 5 milhões de euros. O jogador foi temporariamente excluído do elenco principal do Flamengo em função das suas negociações. Se for só 5 milhões de euros, meus amigos, eu acho deveras barato. Lembrando, o Boto não vende bem jogadores. Jogador da seleção brasileira, Fabrício Bruno, o Flamengo deu de graça ao Cruzeiro por 7,5 milhões de euros. Essa negociação, vender só por 5 milhões, um jogador com esse potencial, para mim, não faz o menor sentido. Né? Como também, meus amigos, notícia de hoje vindo direto da Itália. Lohan já não é mais jogador do Flamengo. Pisa contratou Lohan por empréstimo com opção de compra. A contratação está a caminho. Os Nerazzurri estão perto de contratar Lohan, meio atacante nascido em 2026. O Pisa não para. Depois de um início positivo na temporada, em um empate em Bergamo, a janela de transferência dos Nerazzurri estão cada vez mais agitadas. Agora podem chegar jogadores interessantes, aí dizem aqui, Nizola, Quadrado, Abster podem jogar, e Lohan é o novo contratado do time da Toscana. O time de Gilardino fechou com o brasileiro um empréstimo de 500 mil euros com opção de compra, né, de 4 milhões de euros por 50% do jogador sobre uma taxa de revenda. Lohan é um dos jovens jogadores do Flamengo, extremamente habilidoso e uma grande promessa. Ou seja, meus amigos, 4 milhões de euros por 50%, com 500 milhões de euros de empréstimo. Ou seja, o Flamengo teria aí, né, seria um valor total de 8 milhões, que eu acho muito pouco também. O Boto não sabe vender jogador. Pode saber comprar. Vender, acho que a negociação é muito mal feita. Meus amigos, os argentinos ficam desesperados com o Flamengo, né? E, meus amigos, o Flamengo, eles dizem aí, né, o Racing, que pode ser um dos adversários do Flamengo na Libertadores, jornal da Argentina, tá? Os argentinos dizem que o Flamengo pode contratar o melhor jogador deles nessa janela, né? E foi anunciado que o Flamengo tem no radar Juan Inácio Nardoni, que já é uma das figuras da academia há algum tempo e que também vem chamando a atenção de vários times europeus. De qualquer maneira, o meio-campista é peça-chave no esquema de Gustavo Costas, e o Racing não tem a intenção de deixá-lo sair, a menos que chegue uma oferta
maior do que a sua cláusula de rescisão, 22 milhões de euros. O meio-campista aí, Nardoni, né, o grande revelação do Racing, que está aí na chave do Flamengo na Libertadores, do mesmo lado que o Flamengo na Libertadores, né? Lá na Argentina dizem que o Flamengo observa aí a evolução do jogador e pode trazer. Eu vou dizer, eu acho difícil pelo número de volantes que o Flamengo tem no elenco agora, né? O Flamengo teria que tentar, na minha visão, contratar um backup ali para uma suspensão do BH e um zagueiro a mais. Né? E fecharei o seu elenco para ganhar a Libertadores e o Brasileirão. E você, o que você gostaria? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.